a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo logo após que você concluí-lo para os seus amigos e familiares, porque Deus falará com você e também falará com eles. Porém, agora vamos meditar na palavra de Deus. Deus tem para nós, através de Jesus Cristo, uma vida em liberdade. Liberdade do quê? Da escravidão do pecado. Deus tem uma vida para nós em santidade nessa terra. Deus tem uma vida para nós no Espírito. Como assim? Ele nos dando o Espírito dele, nos fazendo nascer dele, nos dando uma nova natureza. Porém, infelizmente, a maioria das pessoas estão vivendo separadas dessa vida que Deus tem para nós. E o versículo que nós vamos estudar nos mostrará explicitamente o porquê disso. Então vamos lá? Na carta aos Efésios, no capítulo 4, do verso 18, diz o seguinte, acompanhe comigo. Entenebrecidos no entendimento, vivem separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Olha só, pela ignorância, as pessoas estão vivendo separadas dessa vida que Deus tem para nós. E essa ignorância é resultado de um coração duro, o coração endurecido do ser humano. Ignorância é falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento de Deus que a pessoa não tem, leva ela a viver de forma ignorante, de forma embrutecida. Ela vive de forma ao qual o entendimento dela está entenebrecido, escurecido pela carne, pela natureza do ser humano pecaminosa. Então, essa ignorância leva a pessoa a viver separada de Deus. Porém, Deus já se revelou para o ser humano. Jesus Cristo veio revelar a Deus, veio revelar o projeto de Deus para a humanidade. Então, o coração endurecido do ser humano leva ele a rejeitar isso, rejeitar a obra de Jesus, rejeitar o que Jesus fez por nós, rejeitar o que Jesus é, que é o próprio Deus, que é a própria palavra encarnada. Então, a pessoa que tem um coração endurecido, rejeita isso, rejeita que Deus amou ela de tal maneira que enviou o filho dele, a palavra dele encarnada para morrer no nosso lugar. Então, o coração endurecido do ser humano, endurecido pelo pecado, pela corrupção deste mundo, leva a pessoa a ignorar e rejeitar isso, fazendo dessa tal uma pessoa ignorante, ou seja, que não tem conhecimento de Deus. Se a pessoa não conhece a Deus, ela também não irá conhecer essa vida que Deus tem para ela. Por isso ela vai viver de forma separada, longe daquilo que Deus quer para ela. Então, nós não podemos cair no erro de rejeitar o que Jesus Cristo fez por nós. Muito pelo contrário, nós temos que buscar conhecer cada vez mais a Jesus. E como que fazemos isso? Quando buscamos e propomos no nosso coração buscar conhecer a palavra de Deus, meditar na Bíblia. Como já falamos, Jesus Cristo é a própria palavra de Deus que se encarnou. Então, quando meditamos na Bíblia, no conteúdo, no contexto da palavra de Deus, nós estaremos conhecendo a Jesus. E conhecendo a Jesus, nós estaremos conhecendo o próprio Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro. E conhecendo a Deus, nós assim iremos conhecer a vida que Ele tem para nós, que, como já falamos, uma vida em santidade, uma vida em liberdade, uma vida no Espírito, recebendo uma nova natureza nessa terra. E, sobretudo, estaremos caminhando em direção à vida eterna que Ele tem para nós. Então, e aí? Não deixe a corrupção do pecado, a natureza do pecado, pecaminosa do ser humano, endurecer o seu coração, não. Seja uma pessoa sincera. Você quer conhecer a Deus? Você quer essa vida que Deus tem para você? Ore a Deus, fala, Senhor, quebra esse coração de pedra, coloque um coração de carne para que seja sensível à tua voz. Seja humilde, reconheça que você é uma pessoa pecadora, que Deus enviou o Filho dele para te justificar, para te reconciliar com ele mesmo, para te dar essa vida que ele tem para você. Não podemos cair nesse erro.
Muitas pessoas estão vivendo separadas de Deus por causa disso, porque estão rejeitando o que Jesus Cristo fez. E assim elas continuam vivendo na ignorância, não conhecendo a Deus, muito menos o que Deus tem para elas. E assim elas vão vivendo separadas da vida que Deus tem para ela nessa terra, e ainda mais vivem separadas, porque elas não estão caminhando para a vida eterna. Muito pelo contrário, essas pessoas que rejeitam o que Jesus Cristo fez por nós, elas estão caminhando para a perdição eterna. Então, o Espírito Santo está abrindo os nossos olhos agora. Não vamos cair nesse erro. Vamos buscar cada vez mais conhecer a Jesus, meditando na palavra dele. E ele revelará cada vez mais o que ele tem para nós nessa terra e, sobretudo, nos dará força, nos fortificará e nos fará nascermos dele para caminharmos rumo à vida eterna. Amém? Fique com essa palavra. Era isso que o Espírito Santo queria nos passar. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.